Essa nação brasileira está dizendo que a nação brasileira pertence ao Senhor, que as crianças dessa nação pertencem a Deus, que as famílias serão valorizadas e o direito não será rasgado. Trazendo para vocês notícias atualizadas do nosso Brasil e no final uma forte profecia do apóstolo Reginaldo Rolim. Existem muitas confluências entre a profecia e os eventos que estão acontecendo no nosso Brasil. E eu já quero perguntar para vocês o que vocês acham que vai suceder no nosso país. Você acha que esse clima vai melhorar ou vai piorar? Coloque aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Olá, meus queridos que acompanham o nosso canal, sejam todos bem-vindos na paz do Senhor Jesus. Eu quero começar esse vídeo pedindo que Deus abençoe sua vida, a sua família de forma extraordinária e que você seja abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Até porque os dias que estamos vivendo são dias trabalhosos, dias extremamente difíceis, mas com a ajuda de Deus, eu tenho certeza que tudo logo vai tomar um rumo certo. Amém? Meus queridos, antes de trazer a profecia do apóstolo Reginaldo Rolim, eu vou trazer aqui o giro de notícias para vocês do que está acontecendo no nosso Brasil e no final eu trago a forte profecia do apóstolo. Vem comigo para a tela, porque eu vou estar mostrando para vocês o que a agência de inteligência falou acerca da invasão dos três poderes. Esse posicionamento da ABIN deu o que falar, porque eles avisaram previamente os ministérios, ou seja, todas as entidades que competia comunicar acerca de uma suposta invasão, a ABIN havia informado. E muitos agora estão dizendo que por conta dessa omissão deles, o pior aconteceu. Eu vou trazer essa notícia agora na tela com vocês. A ABIN informou ao governo do senhor Luiz sobre uma possível invasão nos três poderes. A Agência Brasileira de Inteligência enviou um documento alertando sobre o grande risco de invasão dos prédios públicos, um dia antes da invasão à Praça dos Três Poderes. Os documentos foram divulgados pelo senador Marcos Duval, do Podemos. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o documento foi distribuído no sábado, dia 7, aos integrantes do Sistema Brasileiro de Inteligência, rede responsável por unir 48 órgãos em 16 ministérios, que informava a identificação da convocação de manifestantes ao ataque. Abre aspas, conforme a NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, houve aumento do número de fretamento de ônibus com destino a Brasília para este final de semana. Há um total de 105 ônibus, com cerca de 3.900 pessoas. Fecha aspas, confirmou a ABIN. E ela ainda disse, abre aspas, mantém-se convocações para ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Fecha aspas, consta no texto, no relatório da ABIN. E para aumentar ainda mais esse clima, o senador Marcos Duval, ele trouxe o seu posicionamento acerca disso. Confere comigo na tela. Senador Marcos Duval diz que Flávio Dino sabia que ataques ocorreriam e cobra explicações sobre falta de medidas. O senador Marcos Duval, do Podemos, requereu por escrito explicações ao Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo do senhor Luiz, aqui em questão Flávio Dino, sobre as medidas que foram ou não adotadas diante do ataque à sede do Congresso Nacional no dia 8 de janeiro. De acordo com o documento, o ministro teria ficado sabendo do ataque um dia antes, mas não tomou nenhuma medida para evitar ou minimizar a violência do fato. O senador alega ainda que a ABIN enviou o documento ao Ministério dando conta que havia convocação para ações violentas e tentativa de invasão de prédios públicos. O documento solicita saber quais órgãos do Ministério foram acionados e que medidas foram adotadas para evitar que os atos acontecessem. O senador Marcos Duval já havia usado as redes sociais nesta segunda-feira, dia 9, para afirmar que o ministro da Justiça, Flávio Dino, do PSB, foi informado no sábado sobre a manifestação. Na publicação dele no Twitter, Duval afirma que no início da mobilização, Flávio Dino foi até a janela dos ministérios, viu a situação começar e não tomou nenhuma providência. Ele disse, abre aspas, ministro da Justiça foi informado dos ataques um dia antes. No momento que se iniciou, ele foi até a janela dos ministérios, olhou e não tomou nenhuma providência. Fecha aspas, disse o senador no Twitter, Marcos Duval. Pessoal,
A situação está ficando cada vez mais tensa. Coloca a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que foi proposital? Deixa aqui a sua opinião sobre o que você acha de tudo isso. E agora vamos trazer para vocês notícias do estado de saúde do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Confere comigo também na tela. No site diz: Bolsonaro deixa o hospital e volta para condomínio nos Estados Unidos. O ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o hospital de Orlando, onde estava internado desde a última segunda-feira, dia 9, devido a uma obstrução intestinal, e retornou para o condomínio de luxo na Flórida, no qual se hospeda desde o fim de dezembro. Horas antes, em entrevista à CNN, o líder de extrema-direita havia dito que considerava antecipar seu retorno ao Brasil, que estava previsto para o fim de janeiro. Ele disse, abre aspas, no Brasil, os médicos já sabem do meu problema de obstrução intestinal por causa da facada. Aqui os médicos não me acompanharam, fecha aspas, declarou sem confirmar a data da volta. Vale lembrar que o ex-presidente Bolsonaro está sendo acusado pelo presidente eleito, o senhor Luiz, de ter fomentado as invasões nos prédios dos três poderes. Vamos ver o que vai dar toda essa história. Só Deus para ter misericórdia, pessoal, do nosso Brasil. A coisa está ficando cada vez mais séria. Coloque a sua opinião aqui nos comentários e vamos estar cada vez mais orando pela nossa nação brasileira. Vou deixar para vocês agora a forte profecia do apóstolo Reginaldo Rolim. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quem é que pode destronar a afronta de Satanás na nação brasileira, a não ser pela boca do profeta? Quem é o profeta que está levantando a boca aqui dessa nação brasileira e está dizendo que a nação brasileira pertence ao Senhor, que as crianças dessa nação pertencem a Deus, que as famílias serão valorizadas e o direito não será rasgado? O Senhor disse que vai comer. O sonho que eu tive foi real. Foi real. Deus começou a me lembrar meu primeiro sonho. Deus disse, está acontecendo o primeiro sonho. Só que teve homens que se acovardaram, viraram as costas, traíram. Mas eu levantarei os remanescentes, meu filho. Eu ouvi Deus falando comigo de madrugada. Eu levantarei os remanescentes. Há uma onda muito mais gigantesca que vem por aí. Porque eu quero que quando eu acocho, é para que haja uma reação. Toda ação gera uma reação. E Deus disse que vai levantar guerreiros na nação brasileira. Vai levantar guerreiros. Esse negócio, não estou mais crendo não estou mais acreditando não. Tomé, deixa de ser Tomé. Se entregou na mão de Deus, está entregue na mão de Deus. Ele não é um para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, rapaz. Crê em Deus, então somente acabou. O resto é Baal. Você vai ver qual é o desfecho. O desfecho final, só quem sabe é Deus. O Senhor é Deus poderoso. Eu estou aqui para guerrear para você que tem sonho de prosperar na sua vida. Você que já era para ter arrebentado em todas as áreas, em todo sentido, e não arrebentou ainda. Até prospera, mas não arrebentou. Você que está na vida sentimental e o inimigo está falando besteira na tua mente, você está dando ouvido à voz do inimigo. Você quer passar num concurso público desde 2018, nunca passou. Você que é concursada pública, mas quer concursar outro, vai concursar sim, porque meu Deus vai realizar o desejo do teu coração e Deus está curando pessoas nesse exato momento. Quando eu prego o evangelho, alguém me perguntou, por que você prega o evangelho assim, tão revoltado? Por que você pega o evangelho assim, tão doido? Sabe por quê? Porque eu estava morto e Deus me deu vida. Eu era gago de nascença, Deus arrancou a gagueira de mim. Eu me aposentei com 33 anos pelo INSS, com 5 hernias de disco, gastrose, osteoporose. Eu me aposentei, eu era para estar numa cadeira de roda, condenado pela perícia médica da Justiça Federal. Eu estou pregando a palavra de Deus há 15 anos, e há mais de 15 que eu estou assim desse jeito, sabe? Dando glória a Deus. Quem tem hernia de Deus, como é que eu vou pregar o evangelho de uma maneira fraca, derrotada? Como é que eu vou falar de um Deus que me tirou da lama, que me tirou do pó, que me levantou da cadeira de roda? Como é que eu vou falar de um Deus que me fez tanto milagre na minha vida de uma maneira simples? Eu vou gritar dizendo que Ele é Deus, Ele não é homem para que minta, Ele é filho do homem para que se arrependa. Acabou! Pode dançar na cova do leão, pode dançar na fornalha de fogo, pode dançar em onde quiser, mas profeta de Deus é profeta de Deus. Eu estou profetizando que Deus vai criar um reboliço na nação brasileira, mas a nação brasileira não será perdida, acabou. Tem crente, olha, Rainha Elizabeth diz, eu prefiro me lutar com um exército armado 1000 vezes do que um crente com o joelho no chão. Que crente é essa que está na nação brasileira? Não salva mais não?
Os crentes não sabem mais não, os profetas não têm mais boca para profetizar o fim do Satanás nessa nação não. Enquanto uns estão fazendo a sua peleja lá, agora nesse momento, outros estão orando ao Senhor, como Paulo e Silas estavam presos. Enquanto ele estava preso, um orava e outro louvava. Sabe o que aconteceu? A igreja fazia oração por eles. Sai do teu comodismo, levanta do teu comodismo agora. Isso é determinação de Deus. Para de abrir tua boca para dizer que tudo está acabado. Está acabado o quê? O que está acabado? Não tem nada acabado não, é Deus que manda nesse negócio. O Senhor não perdeu com toda a nação brasileira. A queda vai ser tão linda, vai ser tão bonito. Começa a dizer, Isaías 38, a Bíblia diz que Deus manda Isaías e a casa do rei Ezequias. Quando Isaías vai à casa do rei Ezequias, ele vai com uma palavra profética na boca, um decreto da parte de Deus. E ele diz, Ezequias, visto que tu és doente de uma doença mortal, e tu não viverás, mas você morrerá, então arruma a tua casa, porque você está morrendo. A Bíblia diz que Ezequias, ele vira o rosto contra a parede, quando Isaías ainda não tinha saído nem do palácio real. Isaías estava no pátio real da casa do palácio de Ezequias. Quando ele vira o rosto para a parede, começa a clamar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao Deus dos céus. Quando ele começa a clamar esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus do céu, Deus faz coisa grande sobre a vida de Ezequias, porque a palavra de Deus diz que Deus, ele retrocede 15 graus no relógio por nome, relógio de Acais, e acrescenta 15 anos de vida sobre a vida do rei Ezequias. Eu quero dizer para você, categoricamente, você que está me ouvindo agora, você que está assistindo, você que vai pedir mais alguma pessoa da sua parentela para poder sintonizar aqui, que quando o Senhor, ele vê um coração contrito e quebrantado, a Bíblia diz que ele não suporta um coração contrito e quebrantado. Como é que está o teu coração hoje? Está contrito, está quebrantado? Então foi por isso que Deus mandou fazer essa live aqui de última hora. Então Deus, ele faz coisa grande, e o Senhor é um Deus de lebiovasorebederebe. Deus é um Deus tão grande, general de guerra, que nunca perdeu luta, que nunca perdeu batalha. A palavra profética para o rei Ezequias: arruma tua casa porque tu está doente e não viverá, mas com certeza você morrerá. Ele começa a clamar quando ele vive o rosto dele para a parede, e o Senhor acrescenta 15 anos de vida. 15 anos de vida sobre Ezequias. Deus, ele está mudando a sentença. Deus está mudando a sentença. A briga que nós estamos é muito maior, porque é uma briga espiritual. Ela não se discerne no campo normal, no campo natural, mas ela se discerne no campo espiritual. Você que está com problema com seu esposo, você está com problema com seu cônjuge, você que está com problema com a sua esposa, com seu filho, às vezes o filho não consegue se libertar de certas coisas, você está levando isso para o terreno natural, e essas coisas não é para o terreno natural, é para o terreno sobrenatural. Você está com problema na sua empresa, no seu negócio, você está levando para o território normal, e não é para o território normal, é espiritual.